Vamos lá. Bom, primeiramente, queria agradecer aí às pessoas que estão assistindo, né? Ontem, infelizmente, por problemas técnicos, aliás, muito técnicos, eu tive que cancelar a minha live que fala sobre esporte. Então, hoje eu vou falar sobre educação, um tema bem pertinente aí aos dias atuais, né? Em função até dessa crise sanitária, e é isso que nós vamos conversar. Esperando aqui, vamos adicionar o professor Gebara. Professor Gebara. O professor está me ouvindo? Adicionando o André também aí agora. Vamos ver. Perdida a comunicação. Entrou aí de novo, professor. O André está entrando, vamos esperar o Pazini também entrar. Uma tela dividida só com personalidades aqui. Tá ficando tá ficando legal, né? Só esperando aí, o Pazini deve estar entrando. O André deve estar com algum problema técnico aí. O André já entrou, mas não entrou. Está rodando a internet dele. Então, eu tenho medo aqui do Wi-Fi do hotel. É um hotelzinho de 5ª categoria. Eu estou aqui no meio eu tô no meio da fazenda, então estamos juntos. Você fugiu do mundo, hein, cara? Estou dentro do mundo. Quem está fugindo do mundo são vocês aí. Aí, vamos adicionar o André. Bem-vindo, André. Boa noite, boa noite. E aí, senhor Adiel, tudo bem? Tudo bem com você, tudo bem com você. Estamos esperando o nosso querido amigo Pazini entrar, também deve estar entrando aí, deve estar correndo do frio ou da chuva. Muito frio aí, Limeira, André? Rapaz, tá frio, viu? Mudou o tempo considerável aqui, viu? Olha, tá um frio que faz tempo que eu não via. Mas foi de ontem para hoje, né? Tá até de agasalho, eu quase não uso agasalho, cara. Pelo amor de Deus. E São Caetano, Vanessa, como é que tá? Cara, eu dei uma saída de São Caetano, estou em São Sebastião. E olha o frio que está aqui. Tá vendo? Eu fugi do frio, o frio acompanha. Isso é coisa de paulistano, né? Paulistano. Entrei bem, viu? Eu acho que Adiel, você tinha que arrumar um cara que tivesse uma voz mais fina, pô. O cara com a voz desse tamanho, como é que fica aqui? Eu vou contar um segredo, mestre. O André é o vocalista da minha banda. Mais grave, né? Então, vocalista da minha banda aqui. E ó, a gente é chique, né? Eu tenho na minha banda 2 secretários. Eu tenho o André e tem o Marcelo Mazei, que é outro secretário lá de Araçatuba. Então, meu time pensando o quê? O único ralézinho sou eu lá. É de peso, né, meu? É de peso, super pesado. É só back vocal. Eu fico atrás mesmo, viu, mestre? Eu fico atrás mesmo. Eu não sei o que aconteceu, vamos ver aqui. Deixa eu ver se consigo falar com o Pazini. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Pazini. Mas, professor, o seu estilo de bigode e coisa é de banda, hein, meu? Isso aí não engana, não, hein? Também. Pois é, cara. Não, já foi, não. Você nunca deixa de ser. Se você foi roqueiro, você continua sendo. Não, você não é. Não existe ex-roqueiro, cara. Pelo amor de Deus. Na verdade, eu nunca tive banda, mas meus filhos têm. E olha, cantam. Tá vendo? Você tem o tipo do Leme do Motorhead, olha lá, ó. O bigodão do Leme do Motorhead, ó. O meu pessoal da minha idade me chama de Buffalo Bill. Boa. Boa também. É que o Pazini está com... Professor precisa assustar o aluno, cara. O bigode para baixo assim, ó, dá cara de mal. Concordo. Aí você consegue hoje dominar, né? Concordo. Aí o Pazini, peraí. Agora
E aí, Pazini, tudo bem? Tudo bom? Desculpa a demora, é muita tecnologia, cara, é muita coisa ao mesmo tempo. Legal, legal. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. O importante aqui, gente, eu tô gravando isso, depois eu vou disponibilizar lá, vai ficar lá na minha página. O objetivo aqui é bater um papo sobre educação, né? Isso vai ficar posterior, mesmo que a gente não tenha tanta adesão aí na. O objetivo não é esse, o objetivo é falar um pouquinho sobre educação. Eu vou me apresentar, logicamente vocês já me conhecem, mas faz parte do enredo aqui do nosso bate-papo. E aí eu gostaria que depois vocês se apresentassem. Tudo bem? Sim. Beleza? Legal, então. Bom, meu nome é Adiel, sou professor há um bom tempo já, há mais de 30 anos trabalhando com educação. Hoje sou consultor na área de educação e hoje eu estou aqui batendo um papo com 3 grandes amigos aí, né? E vamos falar um pouquinho sobre educação no meio dessa crise sanitária gigantesca aí que está assolando o mundo, em especial o Brasil, né? Então, gostaria que os colegas se apresentassem para começar o nosso bate-papo. Pode começar pelo André, pode ser pelo mais velho? Pode. Bom, meu nome é André Francesco, hoje eu estou como secretário municipal de educação da cidade de Limeira, mas a minha formação é na área de sistemas, né? Eu sou analista de sistemas e administrador, trabalhei muitos anos na iniciativa privada e é a primeira experiência minha na gestão pública. E trabalhei muitos anos no SESI, né, no Sistema S, como auditor, como gerente, como diretor. E hoje estou trocando experiências aí com a rede, aprendendo um pouquinho e tentando imprimir um pouco dos meus quase 28 anos de ensino, de educação, não só de educação, de trabalho na iniciativa privada, então uma boa parte dele na educação, levar um pouquinho para a área pública, que eu acho que é um pouco a pegada que o pessoal tem cobrado bastante, né? Então, um resumo, bem resumo aí da minha experiência nesse momento. Legal. Ele só esqueceu de falar que ele é vocalista da minha banda. Além de vocalista da banda The Boss, cujo Adiel é um dos integrantes, um dos integrantes master, né? Também vocalista da Além do Som e do The Boss. Que legal. Legal. Pazini, vamos lá, se apresenta aí. Legal. Bom, é um prazer estar aqui essa noite com vocês, agradecer a Adiel pelo convite, né, pela oportunidade. Sou o professor Ronaldo Pazini, também trabalhei no SESI aí por mais de 15 anos, tenho hoje uma empresa ligada à qualidade de vida e desenvolvimento humano, chamada QPZ, Qualidade de Vida. Leciono no ensino superior já há mais de 10 anos, né, principalmente dentro da educação física e também da pedagogia. Tenho estudado bastante essa questão de como essa pandemia vai influenciar, né, os novos tempos, o novo normal, vamos dizer assim. Então, contribuo, né, com o meu conhecimento, o meu estudo, a minha dedicação para melhorar as condições de educação aí do nosso país. Legal, legal. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Pazini. Eu deixei o professor Gebara por último, porque ele é o aniversariante do dia. Professor Gebara. Infelizmente. Professor Gebara. Infelizmente. Parabéns. Professor, se apresenta para os nossos colegas aí. Certamente você me deixou por último, porque eu sou o mais velho, né? E você não tinha nem certeza que eu ia conseguir começar a falar, né? Bem, eu não tenho o currículo dos colegas aí, mas eu me chamo Carlos Alberto Gebara, sou professor de física, sou astrônomo, já fui diretor de escola, fundei uma escola que foi um ícone em São Paulo, chamado Colégio Quarupi, durante 35 anos, ícone no ABC em São Paulo, considerada entre as 10 melhores escolas do estado de São Paulo, chegamos a isso. Já fui metrologista, fundei uma empresa com calibração de instrumentos de precisão. Já fui professor do Colégio Bandeirantes, Santa Cruz. Pelo Bandeirantes passei também, mas não cheguei a lecionar. Colégio Santa Cruz durante vários anos.
colégio famoso Sacré-Cœur de Marie, onde só havia mulheres, né? Um preconceito danado contra homem. Hoje tenho um restaurante junto com os meus filhos. Enfim, eu já fiz muita coisa na vida. Eu sou autor de livro de astronomia, O que é Cometa Halley. Sou autor de livros de ficção científica. Produzo material pedagógico hoje para crianças. Eu desisti de marmanjo. Acho que a nossa base está no ensino infantil e no ensino fundamental. Produzo esse material, inclusive material de alfabetização, pelo que eu vou lutar dentro daquela minha perspectiva. Hoje sou pré-candidato a vereador pelo Partido Novo e quero trabalhar com educação aqui em São Caetano do Sul. É um prazer conversar com todos vocês, mas eu quero ver essa banda um dia tocando. Tá? Eu também quero ver. Legal, tô aqui tranquilo. Vai ter que fazer uma live aí, uma live só com a banda. Ô, professor, agora eu entendi por que o senhor falou que, bom, eu não tenho o currículo de vocês, mas não chega nem perto do nosso currículo. Não tem como comparar, né? Invejável, meus parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. Muita saúde. André, com 72 anos, se não tiver uma página de currículo, se mata. Pelo amor de Deus, né? Parabéns. Bom, eu vou começar falando sobre um assunto que saiu dia 19 agora, saiu no artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles comentando, não sei se vocês viram isso, parece que saiu no UOL, no G1 também, dizendo que as crianças, eles fizeram uma pesquisa, né, logicamente com famílias, né, identificaram alguns médicos também que são pediatras, para construir o resultado dessa pesquisa, né? E foi detectado que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, uma mudança comportamental das crianças, né? Que por algum motivo, por uma eventualidade, passaram por um pediatra durante esse período. Então, mudança de comportamento, né? Que vai desde depressão até atitudes ríspidas no dia a dia, coisas que teoricamente antes não acontecia, né? Então, queria jogar essa bomba aí, uma bombinha, depois joga uma bomba grande, primeiro uma bombinha. Como é que vocês estão enxergando aí essa relação, né? Talvez o André fale das crianças, né? O Pazini fale dos marmanjos, e o professor Gebara fale de todo mundo, né? Mas eu vou falar da minha percepção, né? Eu tenho uma filha que estuda numa escola pública aqui em São Caetano. Como nós somos 2 professores em casa, então a gente não está sentindo tanta mudança comportamental na Catarina. Mas a gente tem alguns relatos de colegas aí que não estão conseguindo lidar com essa nova forma de aprendizado que é em casa, né? Mas, enfim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Enquanto o colega estiver falando, a gente corta o nosso microfone e fica legal, pode ser? Então, eu pediria para o André, se o André puder começar o nosso bate-papo, seria legal. Tá bom. Eu acho que falando um pouquinho assim sobre os aspectos, falando mais da questão comportamental, como o Adiel, eu tenho 3 filhos, né? Sou pai de 3 filhos, um em idade já universitária, entrou na universidade esse ano, e 2 estão na fase fundamental. Eu acho que algumas coisas são interessantes da gente notar nessa questão da mudança. Já era esperado, de alguma forma, uma mudança comportamental, primeiro por conta da mudança do hábito, né? Você ter aquela rotina que traz uma certeza e traz uma certa consistência para a criança, que toda criança precisa necessariamente de uma rotina para sentir a segurança que ela naturalmente pela idade não tem. Então a rotina ela ajuda na questão da segurança para que a criança ela consiga focar naquilo que é o necessário para o desenvolvimento dela. Então, assim, obviamente que a questão da pandemia iria mudar, mas o que a gente percebe, o que eu percebo muito que é uma questão que independe da pandemia.
é a questão da família e do envolvimento da família com a criança para fazer com que ela tenha uma saúde mental melhor, né? Então, tanto quanto a Adiel foi muito feliz quando ele falou, olha, nós somos 2 professores e procuramos manter uma rotina com a Catarina e tal. Enfim, a gente percebe que o papel da família, os papéis eles estão sendo muito bem identificados, então a família está percebendo o quanto é importante esse acompanhamento da família em todos os aspectos, seja no acompanhamento da criança na parte de desenvolvimento pedagógico, aquilo que tem sido levado para casa para que a família possa desenvolver, seja os aspectos de cuidado da família com a criança. Então, a atenção que o pai não tem em época que não tem pandemia, ele reflete tanto quanto, e na verdade na pandemia Travou. Uma travadinha, André, né? O André congelou. Acontece. Está voltando. Vamos ver, estou voltando aqui. Deu uma caidinha aqui. Então, eu não sei se foi o meu, mas, em todo caso, só para completar, então, rapidamente, eu acho que é muito interessante a questão, exatamente essa questão comportamental, que durante a pandemia realmente a coisa ficou bastante mais complicada, mas é uma questão que naturalmente o nosso dia a dia já traz esse desafio, né, de acompanhamento das crianças. Legal, legal. Pazini, vamos lá, vamos ouvir um pouquinho da sua percepção. Bom, dentro do ensino superior, eu vejo que assim já existia uma demanda muito grande da questão online, né? Então, algumas matérias já estavam sendo feitas online, já tinha substituído muitas matérias da grade e tal, mas é claro que a pandemia acelerou muito esse processo, né? E eu percebo que assim muitos alunos não estavam preparados para ter as matérias do jeito que eles estão tendo, né? Nem mesmo as universidades, né? Você tinha, às vezes, professores que estavam acostumados ali com o giz, com a lousa e a saliva só, né? E, assim, eles desempenhavam muito bem o seu papel. Mas, a partir do momento que ele teve que lidar com a ferramenta, que teve que montar aulas, às vezes, em outros programas que ele não tinha acesso, também leva-se um tempo, né, para essa adaptação. Para o aluno, a mesma coisa. Muitos, eu vejo que não tem... e eu acho que é até uma utopia você achar que as pessoas vão ter uma internet boa, de qualidade, que vão ter um aparelho bom, que vão conseguir acessar todos os conteúdos ao mesmo tempo, fazer debates. Eu digo nas turmas que eu leciono, às vezes é uma adesão ali de 80%, que já é um número alto, né? 80%, 75%, né? Mas muitos ainda reclamam que não tem esse acesso da forma que poderia ser. Então eu vejo até como uma política pública, né? Quem sabe após a pandemia, você ter investimentos, né, em internet de qualidade para a população e que os professores também sejam qualificados para lidar com essas ferramentas. Bacana, Ronaldo. Essa percepção aí com esse universo adulto eu também tenho em casa, né? Porque a minha esposa ela está fazendo uma extensão universitária, ela está fazendo online. Foi uma adaptação forçada, né? Ela preferia até estar presente, mas eu acho que tem várias coisas que é meio parecido com o que está acontecendo com o professor, né? A gente vai comentar daqui a pouquinho. Professor Gebara, qual a sua percepção em relação a isso? Olha, Diel, eu acho que você e a Patrícia vão me encher de porrada daqui a pouco, porque essa dificuldade que o Pazini está falando, eu acho que nós estamos tão distantes desta solução quanto um do infinito ainda. Nós não vamos conseguir fazer a educação do jeito que está todo mundo sonhando. É muito cedo para isso ainda. A tecnologia avançou. Sabe quando a gente edita um filme que o áudio fica separado, fica aquele delay, né? Exato. É mais ou menos assim que eu estou enxergando a tecnologia e os professores e os alunos. Pior ainda, né? Então, essa visão de que a tecnologia vai resolver o problema está muito distante ainda.
né? E só para encerrar, a gente vê muito hoje nesses Facebooks da vida e nos WhatsApps as criações pitorescas de um pai em casa tendo que fazer a aula junto com o filho, né? Fugindo de perguntas, tendo ataques de tremedeira no chão para fugir da pergunta que o professor faz. Então, está muito longe disso ainda. Exato. Eu fico pensando um pouco nas comparações, depois eu gostaria até que o André fizesse um paralelo. Eu já dei uma lida aí, até para não dizer que eu sou chato, né? Eu fiz uma comparação rápida, né? Quando você tem uma cidade com 500 habitantes por quilômetro quadrado, 500 habitantes por quilômetro quadrado, como tem Limeira, mais ou menos, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Uhum. Comparando com uma cidadezinha também pequena, como São Caetano, que tem 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, né? Como é que a gente pode resolver esse problema na gestão de tudo isso? Nossa Senhora. Pergunta de $1 milhão, né? É bem complexo. Não quis te colocar na parede. Eu só gostaria que você fizesse... Ainda bem que a pergunta foi para o André, viu, professor? Ô, Adiel, posso fazer uma consideração? É maravilhosa. Agora, imagina a dificuldade que nós vamos ter em São Caetano. Sim. Já conversamos muito, né? Eu e o Adiel conversamos muito sobre muitas questões políticas, inclusive, e de gestão pública, porque é um desafio muito grande, porque o perfil é muito diferente. O perfil econômico influencia, não é só a densidade demográfica, nem a questão estrutural, porque se a gente pensar, por exemplo, na questão econômica, São Caetano ela é extremamente avançada e muito bem posicionada em termos de IDH, né? Deu uma travada aí, André. De novo, o secretário está com problema. A gente está falando sobre isso, né? Isso é muito interessante de acontecer, porque Chegando aqui, viu, Adiel? Não sei exatamente. Eu não sei porquê, meu cara, mas eu estou brigando aqui por causa dessa tecnologia, mas ele está instável aqui. Não sei porquê, não sei se é por causa da chuva, né? Mas está bastante instável aqui. Pode ser. Mas o Gebara estava falando justamente isso, né? Essa dificuldade que nós temos tecnológica, né? Não adianta você simplesmente falar, professor Pazini, agora você vai ficar em casa, vai ficar 6 meses esperando aí para trabalhar de uma forma diferente, né? Sendo que não era a rotina 100% tua, né? E aí, do nada, você não está preparado para isso, talvez esteja porque você gosta de tecnologia, né, se dê bem, mas a grande maioria não está preparado para isso, né? E aí eu já entro nessa segunda pergunta aqui, né? Pergunta não, nessa segunda observação, né? Como eu trabalho com alguns professores, a minha sensação desde o início do problema, dessa crise sanitária, foi o despreparo, mas um despreparo emocional. Assim como foi detectado com as crianças aí pela Sociedade Brasileira de Pediatria, eu sempre acreditei que a tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia, ela pode ser um implemento do ensino-aprendizagem em qualquer estágio aí de alfabetização ou da educação básica. Só que eu preciso ter alguém lá na frente, né, liderando isso, com competência, com domínio da tecnologia. E eu vou falar um pouquinho sobre São Caetano, o professor Gebara talvez aí me complete alguma informação que eu venha a esquecer. 60% da população de São Caetano, da população do nosso corpo docente, é constituído de pessoas dentro daquele grupo de pessoas que são propensas a ter a doença e ficar numa situação bem complicada. Então, tem uma idade avançada. Essas pessoas, naturalmente, né, elas foram, né, eu diria assim, o aprendizado delas na universidade, nas faculdades de pedagogia, foram desenvolvidas de uma forma diferente, né? Então, era um outro estilo de abordagem, né? Ou seja, um estilo totalmente pessoal.
de repente a pessoa ela está tendo que virar youtuber, está tendo que pagar a internet. Isso é verdade, assim, não é coisa só da televisão, não é só um meme. As pessoas estão tendo que fazer isso. Eu vejo isso pela característica das aulas que foram criadas para Catarina. E olha, não são ruins, mesmo sendo um serviço público. O André já desenvolveu um trabalho lá, depois eu gostaria que o André falasse sobre isso também, mas eu vejo que o professor, mesmo preparado, está sentindo muito. Ele está sentindo a falta o professor Gebara vai até dar risada, né? Sentindo a falta do abraço, do aperto de mão, do beijo no rosto, aquela coisa bem do professor, né? Então eu vejo que ele está assim, ele está numa situação, eu não digo início de depressão, porque ainda falta muito, mas eu acredito que eles estão num momento, né, de inflexão, pensando muito do que eles fazem, do que eles abordam, se eles são reconhecidos, se eles não são, né? Então, eu acho que esse universo da criança, depois a gente vai terminar falando dos pais, né? Acho que talvez esse seria o terceiro momento aqui, mas esse do professor eu vejo que é mais grave ainda do que com os alunos, né? Então, eu vou fazer o contrário, vou começar com o professor Gebara, começa falando sobre esse assunto aí. Não é difícil. Imagine você que, falando aí do Pazini, para a gente fazer alfabetização, Pazini, a gente usa psicomotricidade em grande escala. Você sabe? Exato. Não é? Sim, trabalho também. Imagine isso através do computador. Então, o professor está pressionado, o professor está... o aluno mais pressionado ainda, a escola acaba entrando em desespero porque não consegue resolver o problema, né? Está todo mundo esperando isso. Quando a gente prepara o material agora para entregar, nós fazemos o material ao longo do ano, os pais ficam desesperados para receber logo esse material, para ter algo físico na mão, né? Para poder trabalhar. A telinha não resolve muita coisa, né? E a gente sabe que, mesmo com toda essa tecnologia, ainda falta uma ausência de tecnologia capaz de resolver o problema. Então, vejo o professor pressionado. O professor já não é bem preparado, né? A gente não adianta dourar a pílula. O professor hoje não está preparado nem para dar aula presencialmente. Poucos estão. Poucos têm a capacidade de conseguir envolver um aluno para que ele possa ter o estímulo necessário para aprender, para ser alfabetizado. Isso é muito bom, professor. Eu compartilho de boa parte disso que o professor Gebara comentou sobre tecnologia, a forma da metodologia, infelizmente, que a internet ela não possibilita, né? E eu sinto a mesma dor, talvez, do Pazini, né? Quando está falando de psicomotricidade, quando está falando de movimento. Assim, as aulas de educação física foram renegadas antes da pandemia. Agora, então, né? Né, Pazini? Gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre esse assunto. Vamos lá. Bom, como eu vejo, né, principalmente essa questão da tecnologia, eu estou vendo que eu estou aprendendo muito aqui com vocês, parabéns, obrigado, né, professor Gebara, André, Adiel, mas eu vejo assim, a gente deu um salto muito grande na tecnologia, isso é fato, mas nós estamos regredindo numa coisa que é nossa, que é fundamental do ser humano, que é a sociabilização. Eu digo que antigamente, né, quando a gente fazia um evento, alguma coisa assim, a gente estava interagindo com as pessoas, tá? Hoje uma tela, ela é capaz de aproximar por toda essa questão pandêmica, mas também ela deixa um vazio muito grande, né? Um vazio de contato mesmo, porque você na sala de aula, você vê o aluno que abaixou a cabeça um pouco ali e não está prestando atenção na aula, e você pode chegar nele, opa, amigo, vamos lá, né? Vai lavar esse rosto e volta para cá. Hoje você não consegue fazer isso, às vezes muitos nem ligam a câmera, às vezes ele está fazendo outra coisa, está jogando no celular e você está dando aula, está tentando explicar alguma coisa, né? No começo da pandemia, a universidade onde eu leciono estava desenvolvendo a plataforma ainda para usar uma plataforma própria, né? E eu comecei a dar aula pelo Stories do Instagram.
né? E muitos alunos falam, pô, professor, essa ferramenta é ótima, porque todo mundo tem Instagram, o cara clica lá e já começa a aula, né? O problema é que outras pessoas que não eram da turma começavam a ver a aula e quando você ia ver, tinha mais gente que não era da faculdade do que aluno vem da aula, né? Mas o que eu quero fechar o raciocínio a gente deu um salto muito grande em tecnologia, mas a gente vai precisar voltar ainda nessa questão individualizada do ensino, que é uma coisa que a gente está perdendo, né? E que o aluno, ele não é um igual ao outro, cada um tem uma especificidade, cada um tem uma necessidade específica, né? E que isso, a tecnologia, esse contato virtual, ele não consegue suprir. É verdade, é verdade. Nessa não é uma contramão, né, mas eu gosto de falar que é uma contramão, né, baseado até na fala do Gebara e sua, Ronaldo, porque muitas vezes, em especial o professor de educação física, ele necessita do contato físico, ele necessita da observação, porque às vezes ele está numa quadra, a maioria das vezes ele está num ambiente aberto, né, onde você tem que executar algumas habilidades diferentes de um professor de sala de aula. Né? Você não tem aquele controle das quatro paredes. E isso faz muita falta, né? Com certeza. Nós ficamos praticamente sem muita alternativa, né? Mesmo usando a tecnologia. Mas é isso, acho que a gente avançou demais. Tem um colega nosso em comum aqui, eu e o Gebara, que é o Mário, que é o pré-candidato aqui do Partido Novo aqui em São Caetano, e ele fala que nós avançamos 20 anos em um ano, ou menos até, né? Em função de tudo que aconteceu, né? Quer dizer, adiantou-se tecnologias que iam sair daqui 2, 3 anos, como 5G, então nós estamos aí nesse impasse, eu concordo plenamente com você também. Mas o André está fazendo um trabalho, eu estou acompanhando o André à distância, logicamente, né? Assim, o cara já virou youtuber, já dá entrevista na televisão falando como se fosse um influenciador digital já. De tanto que ele aparece, acho que é legal. Não sei se vocês viram, o presidente de Portugal, ele fez a primeira aula do sistema de ensino que foi adotado lá durante a pandemia. Sensacional. Se vocês não viram, é só clicar lá no YouTube e procurar presidente de Portugal dando a primeira aula. Impressionante, bem muito bacana. E ele fala dessas coisas que vocês dois falaram, né? Desse aumento, dessa mão que às vezes não é dupla, né? Que é só do professor e não é do aluno, né? Mas tem o André que está tendo essa experiência na pele, né, André? Eu gostaria que o André falasse um pouquinho desse sentimento teu aí, em relação a isso. Olha, eu gosto muito, eu acho que esse momento trouxe oportunidade de muita reflexão e de muita filosofia, né, em muitos aspectos. Imagina só, e aí eu vou trazer até uma provocação, eu tenho usado muito essa ferramenta na secretaria, por exemplo, para aproximar a Secretaria das Famílias. Por exemplo, a gente faz webinars aberto no YouTube, com participação, já teve mais de 6 mil acessos, com mais de 1.000 pessoas participando ao vivo, com chat, interagindo, e são assim, pais, professores, pessoas interagindo, perguntando, questionando, querendo saber. Então, a gente tem usado e tem sido uma experiência riquíssima e muito bacana. Mas no aspecto filosófico que eu queria trazer, você imagina que a gente vinha, e todo mundo, até o ano passado, diziam que até 2019, o brasileiro estava meio deslumbrado com essa coisa de mídia social, com essas ferramentas sociais, que estava dando voz a muita gente ignorante, as pessoas não estavam sabendo se comportar nesse ambiente virtual, e, de repente, esse próprio ambiente virou a ferramenta de educação. Salvação. Virou a salvação, praticamente, de toda uma rede de milhões e milhões de alunos e milhares de professores. Então, você imagina que nós saímos de um ambiente hostil, porque o Brasil ele apresentava realmente um ambiente bastante hostil, polarizado por política, por um monte de coisa, um monte de problemas dessa natureza. E aí entra uma outra questão que também eu acho que que tem influenciado, que é fundamental. Você imagina que um professor, respeitando obviamente o professor Gebara, né, que tantos anos aí de profissão, nós temos professores na rede pública e na rede privada
de 25, 30 anos de profissão que se formaram numa época diferente, e o desafio que ele tinha era adaptar a metodologia dele para os dias atuais, para o que é o currículo novo, essa expectativa de nova base comum curricular, porque os professores formados há um pouco mais tempo não tiveram a mesma base e a mesma preparação para essa adaptação curricular que nós temos hoje, em termos de metodologia. O senhor falou muito bem que os professores muitas vezes são mal formados, porque sabemos aí que a qualidade da formação ela varia muito, depende muito da faculdade, depende muito do lugar, enfim. Mas você imagina que é exatamente esse mesmo desafio que o professor que tem, ou o professor que é mais antigo, que tem a formação há mais tempo, ou um professor mais novo que teve uma má formação, ele tem exatamente o mesmo desafio que todos estão tendo hoje, que é a adaptação na ferramenta para poder desenvolver fazer a sua adaptação, enfim. Então é mais um obstáculo que nós estamos tendo, mas estamos assim, nós temos experiências riquíssimas na rede, em várias redes. Eu converso com secretários do estado inteiro de São Paulo, né, de muitas cidades, e compartilho relatos assim de experiências maravilhosas usando a tecnologia, porque uma boa parte de alunos não tem acesso. E isso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em Limeira nós fizemos uma pesquisa, tem aproximadamente 30% dos alunos não têm acesso à tecnologia. 70% tem. Tem cidades que isso daí é muito piorado, tem cidade que é melhor. São Caetano acredito até que deva ser um pouco melhor. Mas, assim, tem tido experiências riquíssimas e a gente tem descoberto novos talentos e novos potenciais. E nós procuramos trabalhar na rede hoje nessa maneira. Em grupo de professores, cada um dentro do perfil que mais se adapta. Então, o professor que consegue desenvolver uma aula online, não online, mas assim, gravar um vídeo, fazer aula em vídeo, ele vai ajudar aquele professor que gosta mais daquela questão de textual, de conteúdo. Então, você forma grupos e vai tirando aquilo que tem de experiência melhor de cada um. E investir, que eu acho que é o fundamental, como sempre, investir na formação. A gente precisa investir na formação, incentivar. Nós criamos aí plataformas de formação, incentivamos nesse período de suspensão de aula, programas e mais programas de formação para os professores, para eles aproveitarem esse tempo também para poder dar conta, né, desses novos desafios. Né? Legal. André, eu tenho acompanhado bastante de perto o André, professor Gebara, ele é o meu construtor na área de educação. Então, o André é um cara que está me apoiando bastante em algumas coisas que eu quero construir junto com o professor Gebara lá em São Caetano. Então, o André é uma referência aí por favor. Coisas. Eu queria falar uma coisa para o André, concordando com tudo que você falou, eu só vejo uma coisa que a gente precisa adotar. A intensidade da TI para o aluno, ela vai aumentando, obviamente, com o aumento da idade dele também. Eu não posso brincar de tecnologia com criança, mas eu posso fazer uma grande experiência, o cara estando lá na casa dele, eu na escola, ou na minha casa, com um universitário. Né? Então, acho que eu não sou contra, eu sou um cientista. Eu sou um físico. Eu adoro tecnologia. Em alguns livros, alguns contos que eu faço, o computador fica triste. Quer dizer, eu quero que isso aconteça um dia, com certeza. Né? Então, absolutamente não sou contra essa tecnologia, não. Eu sou a favor dela. Num grau que merecemos. Na verdade, professor, eu estou desenvolvendo a minha tese de mestrado nessa área de tecnologia, na área da educação também. E é uma coisa bastante interessante, porque você tem níveis de envolvimento, né, nas questões tecnológicas. Você tem desde a primeira infância até a formação. Então, a tecnologia, ela também é muito maleável. Então, você tem recursos. Hoje você tem empresas e você tem desenvolvimento de sistemas, softwares, aplicativos,
adaptados para todas as faixas etárias possíveis. Então, o nível de tecnologia, por exemplo, eu trabalhei, fiz uma experiência na rede aqui com programação, Scratch, com alunos de 3º, 4º ano do ensino fundamental. E ele é programação por bloco, então ele fazia as programações, você ensina lógica de programação, por exemplo, por blocos, e você tem que ver cada coisa fantástica desenvolvida. Então, você tem as adaptações tecnológicas também, então você consegue trabalhar. A intensidade ela vai crescendo e a complexidade ela cresce conforme o interesse e a idade, né, também. Mas é verdade, é muito bem colocado. O que o André está falando está acontecendo aqui em São Caetano. Eles também desenvolveram algumas metodologias, né, algumas formas de ensino e aprendizagem de TI para crianças do 1º até o 9º ano, né? Então, foi uma responsabilidade que eles criaram e desenvolveram grupos, então é bem bacana. A Catarina está no 3º ano do ensino fundamental, ela está desenvolvendo, aí faz parte do trabalho dela também essa possibilidade de entender um pouco sobre programação, né? Verdade. Você sabe que nós fizemos, desculpa, só para completar, nós fizemos uma parceria fui corrigido, uma plataforma... Só um minuto, fui corrigido pela minha esposa aqui. Um abraço para ela. Um abraço, Patrícia, muito bem. Estou mandando um abraço para você. Você sabe que nós fizemos uma parceria aqui em Limeira com uma plataforma que chama Mangarrai, que ela desenvolve games específicos na plataforma de matemática e para todos os anos de escolaridade. Então, os games da plataforma são todos específicos para matemática. Então, tem desde geometria, cálculo, e cada game é específico para uma faixa etária. E está sendo sensacional a experiência aqui. Nós estamos tentando dar continuidade agora o ano que vem. E é a gamificação do ensino, né? Do conteúdo. Você precisa competir, porque existe também essa dificuldade, viu, professor? Competir com o ambiente externo. O ambiente de ensino ele precisa ser competitivo e ser atraente, que é o que eles falam que é o grande desafio da sala de aula. Um professor que tem aquela mesma metodologia monótona, de monólogos e etc., ele não compete com um moleque que entra numa rede social, interage com muita gente. Então precisa ter esse tipo de situação também para a gente conseguir conquistar essa molecada, né? É isso mesmo. Imagina uma sala de aula, né, todo mundo com o computador na mão, o celular na mão, o professor, a pressão que ele fica submetida com o Google. Ele não pode falar nada, cara, se ele não tiver absoluto... Na hora ele já pesquisa, né? Esse Google, com certeza. Imagina, ele fala uma coisa, o moleque já fala assim, não é isso não. Né? Não foi isso que eu ouvi, não, né? Aproveitando esse gancho aí, bem relacionado à formação do professor que vocês comentaram, gostaria que o Pazini falasse um pouco sobre isso, né? Eu tentar contextualizar a pergunta, né? Eu discuto bastante isso com o professor Gebara, né? Eu falo assim, para você falar mal de Paulo Freire, você tem que ler Paulo Freire, né? Então, se vai bater no Paulo Freire e eu gosto do Paulo Freire, bata com a mão aberta, não bata com a mão fechada, senão você vai dar uma pancada. Então, é uma discussão. Em casa nós estamos aqui adotando uma forma de homeschooling com a Catarina, que é baseada na educação clássica, né? Que não vai na contramão do construtivismo, mas é uma forma, né, de ensino-aprendizagem, inclusive, que é a mesma forma que Portugal está adotando, né? Que é, na verdade, a alfabetização ou o trabalho de forma fonética, enfim. É um trabalho bem bacana. E aproveitando esse contexto do que eu comentei agora, eu não quero falar nem bem nem mal de nenhum filósofo ou grande conhecedor aí do assunto, não é isso, né? Mas o que eu vejo, talvez o Pazini, como está aí na universidade, talvez ele olhe não com o mesmo olhar, por exemplo, de um professor que dá alguma disciplina de pedagogia. O que eu vejo hoje é um reflexo de uma formação extremamente tendenciosa, né?
e aí não estou falando tendenciosa de esquerda ou direita, mas de você não abrir um leque de informação para o aluno, mesmo com essa possibilidade, por exemplo, de fazer isso através de uma rede social, enfim. Hoje tem inúmeras formas de você buscar conhecimento. Então, são duas coisas. Primeiro, essa formação que nós estamos aí disponibilizando para possíveis professores, e segundo, né, essa tendência de não falar de outras coisas. Né? Por exemplo, não se fala, nos cursos de pedagogia, não se fala praticamente nada sobre educação clássica. Não se fala sobre sistema fonético, se fala sobre letramento. Quer dizer, isso é um problema crônico, né? Porque a criança pode até ter um espírito crítico, mas se ela não souber ler e escrever, ou se ela não entender o que ela escreve, ou seja, não serve para nada, né? Então, eu queria que o Pazini falasse, né? Ele deve ter algumas pérolas na mão, chegando lá para ele às vezes. Né? Olha, eu tive a oportunidade... Pode falar, desculpa. Não, pode terminar, eu que interrompi. Que eu falava assim que às vezes eu fazia entrevista, assim como o André, acho que o André participou disso também, né? Nós fazíamos entrevista para contratar alguma pessoa para uma área técnica, né? E, invariavelmente, aqueles que eram mais jovens tinham muita energia, mas tinha pouquíssimo conhecimento, mas não era conhecimento técnico, conhecimento de vida, né? Quer dizer, parece que aquela formação familiar, ela foi se esquecendo, ou melhor, foi deixada de lado aí, e as escolas e as universidades tiveram que absorver tudo isso, né? Ou seja, você tem que ensinar o cara a ler e escrever, tem que ensinar o cara a se portar, tem que ensinar... Então você vê, às vezes, eu vi até hoje, né? Não gosto muito dele, mas acho que hoje ele acertou. O Leandro Carnal, ele falou assim, estamos aí... ele usou até um termo que não existe, né? Estamos tornando as crianças adultas e os tiozões, né? Os tiozão, um monte de criança. Mas basicamente foi isso que ele falou, né? Você inverteu as coisas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que é um tema bem relevante, né? Porque, assim, eu percebo que, chegando no ensino superior, os alunos, eles chegam com muita defasagem, né? Defasagem na interpretação de texto, defasagem na hora de escrever um texto, né? Eu leciono dentro da educação física e também da pedagogia, né? Então, eu vejo que, assim, é uma coisa é uma coisa comum, né? Porque vem assim, como se fosse uma escada, né? Ele vem da base, ele vem sendo mal preparado, né? O professor Gerbara colocou aqui, eu acho que no começo da nossa discussão, um tópico muito interessante, porque é a base, é a fundação. Se essa fundação ela for sólida, se ela for bem construída, ela é um alicerce para que esse ser humano, esse indivíduo se desenvolva. Da mesma forma que se ele não for um bom alicerce, ele vai refletir lá na frente, né? Então, assim, eu percebo nas minhas turmas, né? Muitos alunos não tiveram os pais formados. Eles são os primeiros da família a chegar numa faculdade. Uma faculdade, eu leciono na faculdade que não é gratuita, né? Ela é paga. Então é um cara que se esforça, ele trabalha num período, ele vai para a faculdade à noite, sabe? E é ele que paga a sua faculdade. Então, assim, eu vejo um esforço muito grande. Mas, em termos de qualidade, vai depender muito da pessoa. Então, assim, o professor entra na sala, ele joga uma série de sementes lá. Algumas batem na cabeça deles e entram, permeiam aquele solo fértil. Outros não. Outros ali batem, às vezes ele está preocupado em pagar a mensalidade da faculdade, ou está com outros problemas relativos às questões pessoais, né? Então eu vejo que depende muito da pessoa, mas aqueles que têm uma mente aberta, que conseguem entender que a educação é uma forma de ele mudar a sua realidade, esses eu vejo como uma possibilidade de um futuro melhor. Aqueles que estão ali só para ter um diploma, esses o próprio meio vão selecionar. O cara não vai conseguir passar numa entrevista, como você falou, ele não vai conseguir se expor, ele não vai saber falar direito, ele não vai saber escrever direito, e a hora que ele for colocado em xeque, num concurso, por exemplo, ele não vai ser aprovado. Então depende muito, acho que, da pessoa, daqueles que veem realmente a educação como transformação de vida. É isso aí. Legal, Zine. É isso mesmo, eu falo que a educação ela pode ser duas coisas, né? A educação no sentido daquilo que você comentou agora no início sobre a construção, sobre a solidez dela, né? Então pode ser um tremendo tiro do pé, se ele não tiver solidez, e nós continuamos falando que isso também é educação. Ou pode ser, né, talvez uma ponte aí para
algo melhor para o futuro dele e o futuro da própria família, né? Exato. André, como é que você vê isso, André? A formação Cara, dos teus pupilos. Pois é, formação dos meus pupilos, rapaz. Eu vejo assim, existe realmente uma evolução, né? A gente acompanhou ao longo do tempo, a educação ela deixou de ser elitista e passou a ser um direito universal. E essa mudança, muita gente usa esse discurso, né, para justificar a mudança do direito igual e tentar nivelar todo mundo pelo mesmo patamar. Eu acho que nivelar o ponto de partida é um desafio. Então, acho que todos têm que ter a oportunidade, o nivelamento de ter o mesmo ponto de partida. Ou seja, nós somos um país de grandes desigualdades, né? Então, você tem, por exemplo, eu não tive exatamente a mesma oportunidade que meus filhos tiveram. A minha oportunidade foi menor do que a deles, porque eu cresci numa situação muito difícil, uma família pobre, estudei em escola pública a vida inteira e eu estou buscando uma realidade diferente para os meus filhos. Tive oportunidade, estudei, me formei e tal. Então existe todo esse problema. Junto com isso, tem essa questão da universalização da educação. E quando você universaliza, esses desafios eles ficam mais complexos, porque você tenta trazer para todos exatamente essa mesma receita, e esse é um grande desafio da gestão pública. Olha, acho que tem que trazer exatamente o mesmo para todos. E não necessariamente, eu sou conhecido na área, eu acabei ficando conhecido como sendo um cara um pouco polêmico, né, um ponto fora da curva, porque eu trago algumas questões e discuto algumas questões, porque eu não sou nem extrema esquerda nem extrema direita, eu sempre busco os pontos de convergência, que eu acho que eles precisam existir. Eu estava vendo uma entrevista hoje, antes dessa nossa conversa, que falava assim que alguns extremistas eles usam a expressão lacração para encerrar diálogos, quando exatamente a nossa necessidade é ampliar esses diálogos, é abrir essas possibilidades e abrir esses diálogos. Então, frente a todas essas posturas, eu acho que existiu uma construção na educação que começou a cercear algumas coisas, alguns pontos de vista, que eu acho que seriam importantíssimos que continuassem sendo colocados. E eu sou crítico da Base Nacional Comum Curricular, que eu acho que ela está sendo construída de um formato que, na minha opinião, esquece um pouco o lado do conteúdo, se preocupa muito com as questões emocionais, com as questões, enfim, uma série de questões comportamentais, sociais, emocionais, etc., que são importantes, mas se você forma um engenheiro baseado em sentimentos, meu amigo, a ponte cai, velho. A matemática, ela precisa de conteúdo, ela precisa de conceitos, precisa de conhecimento e precisa... Ah, que pena que travou. Ele falou tudo que eu queria ouvir agora. Consigo concluir. Tá vendo? Me derrubaram por causa disso. Peraí. Você está falando da ponte, pode continuar na ponte. A ponte vai cair. E tá caindo bastante, hein? Ixi, tá bastante. A internet ela tá caindo bastante, mas eu quis dizer das pontes. Eu vou entrar ainda de novo. Aguenta aí. Entrou, André. Você está ao vivo, André. Mas eu quis dizer das pontes, né? O quanto que tem caída de ponte aí que esses maus engenheiros ou os médicos que não atendem bem, enfim. Pois é, voltou aqui. Você vê, me cortaram exatamente porque eu falei. Eu tenho uma certa polêmica no negócio. Eu penso. Você viu? É boicote. Mas para concluir rapidamente, eu entendo assim, é que você precisa realmente ter essa questão de... Puxa. Deixa o professor Gerbach continuar. O André, cuidado, hoje derrubaram o André. Prometo que eu não xingo mais ninguém, pronto. André, deixa eu falar por você, então. Olha, eu e o Adiel também temos o mesmo raciocínio por essa BNCC. Que porcaria que fizeram.
Não tenha papas na língua, não. Então, não serve para nada aquilo lá. Só fala em comunidade social, comunidade. Faça isso na comunidade. Você não tem nenhuma informação para você ensinar. É só comparação, comparação, comparação. O que isso leva? Né? Essa BNCC não serve para nada. Se alguém estiver me ouvindo aí, quiser criticar, pode cortar minha... Corta aí. Eu voltei a tempo. Olha aí, professor, eu voltei a tempo para ouvir uma coisa. Vocês sabem que é uma polêmica. Em casa, nós temos uma rigidez, vamos dizer assim, em relação a algumas coisas. Né? Quando a gente vai falar mal de alguma coisa, a gente se empodera. Não gosto muito dessa palavra, mas a gente se empodera para meter chutar o pau para o barraco. E eu tenho a seguinte opinião, né? Em relação, inclusive, ao MEC. Né? Eu acho que hoje o MEC, na área de alfabetização lá com o Nadalim, está muito bom. O restante tem que fechar as portas e falar assim, estou fechando e vou embora. Eu acredito bastante que naquela história do menos Brasília, mais município, né? Então, tudo que pode ser feito no município, com certeza vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro da necessidade do próprio município. Então, você imagina, assim, um cara, mesmo o Nadalim, um cara que eu gosto bastante, né, que é o secretário da área de alfabetização, cara, ele não tem capacidade de falar assim, olha, lá em Limeira tem que ser assim, em São Caetano tem que ser assim também, lá no Oiapoque, lá no fim lá na ponta do Amazonas a mesma coisa, e a mesma coisa do menino lá que vive lá no Ijuí, lá embaixo. Então, eu não acredito nisso, quer dizer, fica muito distante da necessidade, né? E outra coisa, né, André, que acontece quando você tem um delay tão grande, uma burocracia tão grande, você facilita a corrupção, né? Dividir dinheiro, e aí vai, né? Então, quer dizer, quanto mais próximo, mais fácil de controlar. Agora você tem 3, 4, 5 formas de financiamento na educação, quer dizer, a chance de dar problema é muito grande, né? E aí, eu fecho essa questão aqui para a gente ir para os finais aqui, cada um dando fechamento pessoal. Uma das questões que eu acredito que a educação vai ter que ser revista nos próximos 5, 10 anos, independe de quem assumir, vai ser rever isso mesmo, né? Nós vamos ter que ter engenheiros que não derrubem ponte, vamos ter médicos que entendam do que estão falando, né? Quer dizer, você vai no outono, você está com o dedão do pé inchado, né? Coisas assim. Então, a gente corre esse risco, acredito que vai ser uma mudança natural, na minha opinião, junto com toda essa tecnologia, enfim, acho que o momento de mudança, ele é irreversível. É irreversível, na minha opinião. Não volta mais atrás, independente do que a gente queira, né? Acho que a pandemia ela fez com que a gente parasse, as pessoas sérias, né, parassem para olhar o que realmente a gente pode fazer, né? Eu e o professor Gebara aqui em São Caetano, a gente está se mobilizando para fazer isso. O André já faz isso, o Ronaldo aí acompanha o trabalho do Ronaldo, né? O Ronaldo é um escritor também, gostaria depois eu ter que falar rapidamente sobre o livro dele. Mas agora, para encerrar, gente, quase 1 hora de bate-papo aí, eu queria que vocês, se você tivesse que falar uma única frase e contextualizar ela sobre o que está acontecendo nesse momento especial no Brasil e o que vocês esperam de tudo isso, o que vocês falariam? Começaria aí pelo Pazini. Puxa, comigo, pô. Mas com o Gerbara, brincando, vou falar. Bom, a minha frase para esse momento seria mentalidade de desenvolvimento, tá? Então, assim, eu li recentemente uma matéria que falava que apenas 3% das pessoas vão sair dessa pandemia melhores do que entraram. 97%, ou seja, a grande maioria esmagadora vai sair pior, né, ou igual do jeito que entraram na pandemia, só 3%. Eu acredito que nós, que estamos aqui conversando, debatendo, falando, né, colocando nossos pontos de vista, estamos dentro desses 3%. E como que nós estamos dentro desses 3%?
porque nós vemos um problema, vemos uma situação e buscamos sair dessa situação, né? Buscamos formas, pessoas para falar, mesmo que os pontos de vista sejam divergentes, o diálogo é muito importante. Então, a mentalidade de desenvolvimento é uma mentalidade onde a pessoa consegue se desenvolver, né? E a gente passar isso para os nossos alunos, passar isso para as famílias, né? Eu tenho feito algumas lives, eu estava numa live anterior aqui, falando sobre os desafios para as pessoas com deficiência, por exemplo, né? Que são aí meio que esquecidas nesse momento, né? Eu tenho um garotinho em casa de 6 aninhos que é autista, né? E eu vejo o desafio que é todo dia ele ter uma telinha, que é a telinha que ele usava para brincar, para jogar o joguinho, ele tem que estudar agora pela telinha, né? E toda a dificuldade que é você preparar ele para um futuro, né? Então, se essa mentalidade de desenvolvimento estiver nos nossos governantes, tiver nos futuros vereadores, tiver no prefeito, né, tiver lá nos secretários, e colocar isso de uma forma com que a população também desenvolva, né, eu acho que a gente cria uma corrente do bem, vamos dizer assim, para um futuro melhor, porque acho que pior, a gente sair dessa pandemia, pior do que a gente estava, vai ser uma coisa muito ruim, realmente. Legal. Pô, vamos, com certeza, esses 3% a gente vai ter que aumentar até o final dessa pandemia. Nosso esforço aqui é grande. Desafio é enorme. Gebara, vou deixar o André por último aí agora. Gebara. Não, o André tem que encerrar. O cara mais importante tem que encerrar. Não é importante nada. É o mais chique, né? O cara é mais chique. Eu gostaria de dizer uma coisa. Eu gostaria que vocês lessem. Existe um movimento atual chamado Unidos pelo Brasil, que é uma coalizão cujo objetivo é pressionar a União e o Legislativo visando a recuperação econômica do país. Então, gostaria que vocês buscassem ler sobre isso, Unidos pelo Brasil. E um dos tópicos se chama Todos pela Educação. Eu estou tentando aceitar até primeiro, entrar nesse movimento, fui convidado, e acho que é uma coisa muito interessante e que leva muito a sério a educação. Então, eu acho que seria um começo, porque tem que ser em grupo, sem partido. Exato. Eu sou do Partido Novo, mas o Novo não força o meu raciocínio, não me leva para um lado ou para o outro. Não, eu vou atrás de grandes ideias. Esta é a verdade. E foi um prazer muito grande conversar com vocês, aprendi muito. Parabéns aos dois aí. E o Adiel, a gente já conversa muito, ele sabe dos meus defeitos e eu sei das qualidades. André, fale aí, André. Vou começar dizendo que realmente foi um prazer muito grande, uma satisfação enorme conversar com vocês, conhecer um pouquinho da experiência de vocês, é sempre muito gratificante. Fico frustrado pela queda da internet, porque de vez em quando aqui tá muito frio, tá chovendo. Eu estou ainda indeciso se isso é problema da internet ou se isso é boicote, viu? Porque isso aí nós estamos num ambiente político, eu não duvido de nada. Agora, se eu puder realmente deixar uma ponderação aí, eu diria que a palavra de ordem é equilíbrio, cara. A gente precisa primeiro acreditar na mudança que nós fizemos muito recente. Apostar em perfis de gestores públicos em todas as áreas, não só público, mas apostar em gestores, em pessoas que se interessem pela efetividade, tirar um pouco essa questão política, essa questão demagógica, que eu tenho lidado muito e que é muito nociva para a sociedade, sabe? Você não ser honesto com uma pessoa, a pessoa entender que o que é direito, o que é dever. A gente tem uma responsabilidade muito grande em esclarecer para as pessoas a importância que é. E por que eu falei que eu sou um pouco polêmico nessa área? Porque eu sou um gestor, eu vim da iniciativa privada e entrei no setor público na área da educação. Então eu fui muito questionado, né, desde o começo, se teria boas referências, teria uma influência positiva, e eu procuro mostrar e atuar da mesma forma que eu atuava quando eu trabalhava na auditoria. O auditor sempre foi muito mal visto, né, porque é sempre o cagueta, aquele cara que vai atrás das porcarias.
E eu, graças a Deus, né, com essa visão, eu fiz muitos amigos, depois que eu saí da auditoria, e virei um gestor também da entidade lá no SESI onde eu trabalhava, que tenho muitos amigos até hoje por conta da postura. E eu acredito muito que a política pode ser ter um pouco dessa visão. A gente precisa de honestidade, de soluções de gestão que sejam eficazes, perenes, que nos deem garantia para frente, independente da ideologia, independente da vertente, a gente tem que se colocar um no lugar do outro, né? A gente precisa se colocar um no lugar do outro e fazer o melhor possível para que isso seja, para que as conquistas sejam contínuas. Vem aqui um pouquinho. Ó, olha aqui, ó, tá vendo? Para esta daqui, por exemplo, para essa geração ter futuro, cara, porque se a gente não entrar nessa questão agora e não tiver essa visão, a gente joga muita coisa fora. Então, o equilíbrio na situação é extremamente importante. Gel, obrigado pelo convite. Parabéns. É sempre um prazer. Parabéns. Legal, gente, legal. Olha, primeiro, falar individualmente aí, Pazini, eu sempre tive vontade de convidar você para bater um papo, cara, em live. Legal. Você acompanhando, acompanhei a tua trajetória dentro da instituição que nós trabalhávamos, né? Então, e agora, né? Vendo você lançando livro, achei muito bacana isso, uma forma nova de atuar também, olha lá. Não seja vazio. Legal, legal. Parabéns aí pelo teu livro, cara. E, assim, agradecer imensamente a tua disponibilidade, teu carinho. Você demonstra isso na tua fala, na forma que você conduz as coisas, né? Então, você foi um prazer enorme. André, você é o meu chapa, você é o vocalista da minha banda, então você tem a obrigação de aparecer nas lives. E o meu consultor... E o Gebara, gente, é um cara que eu conheci, tive o prazer de conhecer esse ano, né? Um cara fantástico. Temos coisas muito convergentes e algumas coisas divergentes. São coisas naturais. É um cara que eu gosto bastante, né? A gente está numa empreitada aí de mudança no município, né? No nosso município de São Caetano. Tanto eu como ele, nós somos pré-candidatos aí ao Partido Novo. O nosso objetivo aqui não era falar sobre política, pelo contrário, nós falamos de tudo menos de política. Nós falamos sobre gente, né? Que é isso que a gente... Talvez a minha relação com o professor Gebara seja isso. Nós pensamos em pessoas, em gente, né? E a gente fica muito chateado quando as pessoas não pensam, né, professor? Fica muito chateado. Mas é isso, gente. Olha, de coração agradeço imensamente. Honro aí a disponibilidade de Pazini, André, Gebara, que fez de tudo para participar desse bate-papo aqui conosco. É um prazer enorme falar sobre isso. Uma coisa que me agrada e me traz muita paixão, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para o ano que vem. Se a gente não fizer também, a gente vai continuar fazendo de uma outra forma, né? Enfim, o que a gente tem que fazer é isso que o Pazini, o André e você, Gebara, falaram. Né? A gente precisa pensar de uma forma diferente, né? Agir de uma forma diferente, não ficar grudado nos extremos, né? E focar naquilo que é certo, do jeito certo, né, Gebara? Senão as coisas não andam. Mas é isso, gente. Valeu. Agradeço imensamente aí. Grande abraço para vocês. Fique com Deus. Você também, Gebara. Fique com Deus. Grande abraço. Tchau. Grande abraço para vocês. Tchau. Rock and roll. Tchau, pessoal. Amém. Obrigado. Valeu. É isso aí.